Oi, eu sou Fernando Arede e nós vamos fazer uma reflexão em Marcos capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Mas não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Irmãos, entre vários momentos, e foram muitos, Jesus se manifestou não somente com palavras, como neste caso, mas também com ações e sinais e maravilhas. Aqui Jesus teve uma reunião quase que informal, mas onde Jesus chegava, uma multidão o cercava. E ele aproveitava aquele momento e pregava a palavra. Este era a máxima, este era o princípio de Cristo, pregar o Evangelho. Mas alguns homens que já estavam lutando por um outro que era paralítico, queriam levá-lo até Jesus para que este paralítico fosse curado. E como ele estava numa maca, 4 homens levaram o paralítico até Jesus. Mas havia uma multidão, eles não conseguiam chegar a Jesus. Na verdade, colocando esse pensamento, muitas vezes quando queremos e começamos a ajudar uma pessoa, logo em seguida vai surgir uma multidão de confusões, de obstáculos, não só de pessoas, mas de situações com as quais não nos permite levar a pessoa ao continuar aquela obra, levando a pessoa a Jesus. Assim, os 4 observaram esta dificuldade, o que já era motivo para desanimar. E talvez dizer ao paralítico: olha, nós tentamos, mas não é possível levar você até ele. Porém, esses 4 passaram do chamado ponto imediato, deram uma curva diferente e subiram pelo teto e tiraram parte do telhado onde estava Jesus, e por ali eles amarraram cordas na maca, e foram baixando a maca até chegar a Jesus. Esse trabalho de baixar a maca também exige um certo cuidado, porque se um baixar muito, o paralítico pode escorregar e cair e se machucar. Então os 4 tinham que estar trabalhando unidos para que a obra fosse bem feita. E assim fizeram. Unidos, calculando, todos descendo juntos, a maca chegou até Jesus. Mas eu tenho para mim que não só o paralítico, como os 4 que lutaram pelo paralítico, queriam que ele ficasse curado. Este, no meu ponto de vista, era o alvo. Mas Jesus mudou o ponto, mudou a história, ou mostrou a história como ela é.
Primeiro, Jesus observou a fé deles. Observe que em todas as versões está no plural. Não é a fé dele paralítico, que nós sempre pensamos. É a fé de cada um que vai fazer a diferença. Mas neste quadro, nesta situação, os 4 testificaram fé, porque creram que Jesus faria e lutaram pela vida. Se o paralítico tinha fé ou não, isso não ficou claro para mim. Mas eu tenho certeza que os 4 tinham fé. E Jesus observou a luta e a fé deles, no plural, dos 4, talvez dos 5. Aqui, Jesus operou, perdoando o paralítico imediatamente. Ele foi perdoado, mas os mestres da lei não gostaram nem um pouco dessa ideia. E, na verdade, quando nós perdoamos alguém, tem sempre um inimigo que não se agrada, porque o perdão é uma máxima do Altíssimo. Somos constrangidos a perdoarmos uns aos outros. Mas Jesus, quando perdoa, faz toda a diferença. E o perdão foi efetivado. Mas os racionais, religiosos, se levantaram questionando ainda essa prática, porque eles entendiam que só Deus tinha autoridade para perdoar. E Jesus, questionando o princípio deles, disse: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou falar levanta-te, ou curá-lo desta doença, da paralisia? Porque também se dizia naquela época que todo enfermo estava enfermo por causa do pecado. Então, se não houvesse pecado, a pessoa não estaria enferma. Assim existia essa cultura naquela época. Jesus quebrou todos os princípios e também ordenou a ele que se levantasse, pegasse a maca e andasse. E assim o paralítico fez, já não estava mais paralítico, acabou. E todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus pela maravilha, porque ele não somente perdoa pecados, mas também limpa e cura qualquer um que tiver dificuldades. Essa dificuldade nem sempre é física, a paralisia física, mas espiritual. Quando lutamos por uma vida, seja ela quem for, para ir a Jesus, o processo de carregá-lo a Cristo, às vezes você tenta abordar a pessoa, falar do Evangelho para a pessoa, mas a pessoa não quer, resiste. Mas você tem que preparar o caminho para falar com essa pessoa. Orando. A oração faz uma grande diferença. Porque quando começamos a suplicar pelos nossos queridos, nossas queridas, nós imploramos a visitação do Espírito Santo àquela vida. E a súplica do amor pode muito nos seus feitos. Aqui, quando estivemos, e nós todos vivemos essa situação, em algum momento, de lutarmos por um problema, por um familiar, que infelizmente não quis ouvir, não está propenso a se inclinar para o Evangelho. Queremos falar, essa pessoa nem quer ajuda, nem quer que fale, mas podemos orar. Clamar ao Deus Altíssimo para que resgate esta ou aquela vida. Irmãos, eu vi isso acontecendo. Algumas pessoas que não queriam, nem estavam interessadas em evangelho algum, e não adiantava pregar. Então não tinha o que fazer, é grande engano. Há mais o que fazer. Se a pessoa é importante, e todos são importantes, é bom lembrar, clame, ore, brigue por aquela vida com Deus, porque o Espírito Santo, no seu poder absoluto, vai visitar aquela vida. E de alguma forma ele será visitado. E assim nós acabamos carregando aquela pessoa, vencendo os obstáculos da incredulidade, das dificuldades naturais. Esses 4 foram ricamente abençoados porque viram a sua fé sendo honrada. E esse paralítico, então,
não somente ficou curado, como creu no Cristo ressurreto, lembrando que este paralítico foi perdoado. Ali, sem ninguém perceber muito bem a situação, dependendo daquela movimentação, o paralítico estava recebendo o direito ao céu, porque uma vez perdoado por Cristo, estamos no céu. É o caminho, porque é pelo perdão de Cristo que nós alcançamos o céu. E aquele paralítico alcançou o perdão. Os demais que lutaram por aquela vida foram honrados, sentiram-se satisfeitos e observaram a sua obra ter ido de bem a melhor. Mas enfrentar dificuldades, irmãos, é quase inevitável. Todos temos que enfrentar dificuldades para resgatar o necessitado, ou os necessitados, ou as necessitadas. Temos que lutar pelos nossos queridos, orar diariamente. Sabem, eu tenho uma filha. Não há um dia sequer que eu não ore ou que eu me esqueça de clamar a Deus pela vida da minha filha. Ela vai bem, obrigado, mas eu quero que ela continue bem. Então a oração também vai para a manutenção, para que o Espírito do Senhor continue visitando minha filha, continue honrando ela e dando a ela um entendimento particular da glória do Altíssimo. Assim, nós somos chamados para andar neste Evangelho. Jesus é o Senhor dos Senhores, onde está toda a obra benéfica, bondosa, maravilhosa. E a nós pertence a luta pelas vidas que precisam de Cristo, inclusive nós mesmos. Mas se já somos alcançados pelo Evangelho, vamos lutar para levar outras pessoas, queridas, amadas, mas também distantes. Eu aprendi a praticar o bem a toda e qualquer pessoa, principalmente aos domésticos da fé. Que Deus nos abençoe e frutifique o Evangelho pela nossa fé com a ação em nome de Jesus. Amém.